Fala galera, sentiram falta de mim? Hoje mais um vídeo para o meu canal, Projeto Dino. Hoje nós iremos falar sobre o rei do Cretáceo, o Tiranossauro Rex, o rei dos dinossauros. E antes do vídeo começar, eu gostaria que vocês deixassem um like e se vocês não são inscritos, se inscrevessem no meu canal. Então, hoje nós vamos falar sobre como ele vivia, como ele viveu, esse grande rei da pré-histórica. Primeiramente, a aparência desse dinossauro, que eu acho que você já conhece, mas para dizer, assim resumir, ele era um dinossauro bípede, que ele assim que animais bípedes e dinossauros é os que andavam nas duas patas traseiras. Ele tinha a postura horizontal assim, assim com o corpo assim e a cauda fazendo assim, tipo um contrapeso assim, que o animal era grande e pesado, né? Ele era um dinossauro bem forte, assim, largo, meio parrudo, assim, tipo uma referência para vocês, tipo um hipopótamo, um bisão, sabe? Era bem parrudo assim, e a cabeça, o rosto dele, ele tinha grandes dentes em formato de banana, assim, sabe? Assim, bem do tamanho de uma banana mesmo, que os dentes dele eram enormes. Eram enormes. Por isso que é um dinossauro carnívoro, predador, muito volátil da sua época. E também, assim que uma coisa, que o Tiranossauro Rex é muito diferente dos outros dinossauros, assim, que são assim de grande porte carnívoro, sabe? Porque o tiranossauro, assim que, por exemplo, a maior parte dos dinossauros, tipo os carcanodontosaurídeos, tipo o giganotossauro, o próprio carcanodontossaurus, difícil o nome, viu? E assim, e também o espinossauro, assim, tipo, eles tinham, assim que esses dinossauros tinham o rosto mais, assim, tipo, reto, assim, e os olhos deles ficavam assim nas laterais do rosto, como se fosse, por exemplo, um cavalo assim, ou uma vaca, assim. Mas o Tiranossauro Rex era diferente. Ele era tipo assim, uma coruja. Eles tinham os olhos voltados para a frente. Tem os olhos voltados para a frente, assim, e assim os olhos voltados para a frente e a mandíbula aqui. E ele era um, assim, e é isso, sabe? Assim, assim, como eu mesmo falei, era tipo uma coruja, assim, que olhava pra frente. E aproveitando isso, sobre aquele negócio lá que você já sabe, assim, que já devem conhecer, sobre o Tiranossauro de Jurassic Park, que se popularizou isso, que os Tiranossauro Rex tinham uma péssima visão. E isso não é verdade. O Tiranossauro Rex tinha uma ótima visão, porque é um predador. Então o predador tem que ter uma ótima visão para caçar suas vítimas, assim, as suas presas. Porque se um predador não tem uma boa visão, ele não consegue assim ver a presa. Então ele acaba perdendo e morrendo de fome, infelizmente. Então o Tiranossauro Rex tem uma ótima visão. Assim, então como assim ele tem uma visão assim como a nossa, olhando assim para frente, tem tudo isso daqui, sabe? Assim, então ele tem uma boa visão assim, então ele tem uma ótima profundidade assim das coisas, então ele conseguia calcular para é, pegar as presas, diferente dos outros, os outros, por exemplo, o Gigantossauro que tinha a visão assim, ela acabava dificultando um pouco, porque ele não tinha tanto conhecimento, não tinha tanto assim, assim não tinha tanta visão assim da frente, então ele não era assim, não era assim, tinha a visão tão boa assim, sabe? Mas eu não tô desmerecendo ele, um dinossauro muito bravo, muito bravo. Um dia desse eu vou fazer um vídeo dele. Então é isso. Tiranossauro Rex era um dinossauro voraz assim. E uma coisa, a mordida dele, a mordida do Tiranossauro Rex era esmagadora. Por exemplo, assim, era uma mordida dele era muito forte assim. Assim, triturar, assim, ele não só ele só não comia carne, também ele comia os ossos juntos. Assim ele pegava, assim, com uma bocada, ele podia arrancar 2 quilos de carne e osso junto. Por exemplo, se você quiser imaginar a cena, por exemplo, tem até a experiência hidráulica assim,
Imagine, uma aparência hidráulica esmagando ossos e mais carne, assim, ó. Era mais ou menos isso a mordida do tiranossauro. Isso, era pesada, viu? Então era isso, sabe? A mordida do Tiranossauro Rex era muito potente. Muito potente mesmo, era perigosíssima. Se qualquer vacilo que um dinossauro herbívoro desse, era um caos, viu? Porque assim, ou ele ia quebrar o pescoço, o tiranossauro, ou ele ia quebrar o pescoço dele, ou pior. Não, mas eu não vou falar disso. Muito violento. Violentíssimo. Mas assim, e é isso, sabe? O bicho era adulto, para resumir. E uma coisa, e falando agora sobre o tamanho dele. O tamanho dele ele era grande. Não era à toa que era um dinossauro de grande porte. Ele tinha 4 metros de altura, 4 metros de altura e 12 de comprimento. Assim, de metros, assim de comprimento, sabe? Ele era grande, assim, muito grande. E se você não é bom de memorizar números, assim, para resumir, ele era mais alto que uma casa e mais comprido que um ônibus. E o Tiranossauro Rex ele não tinha piedade com ninguém mesmo, não. E outra coisa, vamos falar agora sobre a vida, como era a vida dele. Muitas pessoas pensam que a vida dos dinossauros, dinossauros geral, a vida deles era muito complicada, assim, muito violenta, todo um caos geral toda hora, mas não. Assim, a vida dos dinossauros, por exemplo, assim que nós vamos falar agora do tiranossauro, a vida dele, assim como era um dinossauro grande, ele precisava assim, ter uma alimentação bem caprichada assim, para assim, suportar o corpo dele, né? Então, assim, por exemplo, um dia ele fazia uma caça, sei lá, comia um triceratops, que era um dinossauro bem grande, assim, um dinossauro muito grande. Então, assim, talvez um triceratops já fosse o suficiente para alimentar um tiranossauro. E talvez mais um pouquinho assim, sabe? E aí o Tiranossauro Rex, como era muita coisa, assim, que ele tinha de digerir, carne, ossos e coisa, assim, ele tinha de assim, repousar. Então ia dar uns dias de paz, assim, para os herbívoros. Por exemplo, sei lá, uns 5 dias, 2 dias, por aí. Então é isso, sabe? Assim, a vida dos dinossauros, muitas pessoas querem, assim, que é um caos, assim, mas não. É uma vida como é a vida hoje em dia no planeta, como é a vida dos animais, assim. Por exemplo, na savana não é um caos, assim, por exemplo, não tem um monte de leão, assim, comendo tudo o que vem pela frente. Não, eles comem, tem uns dias de repouso e depois volta a casa, entendeu? Não é um caos. Se fosse um caos, eles se extinguiam muito antes disso. Ah, e outra coisa, é isso, sabe? A vida do tiranossauro. E uma coisa, a infância do tiranossauro, assim que muitas pessoas pensam que o tiranossauro, por ser grande, assim os filhotes dele eram parrudos, mas não. Assim que os paleontólogos teorizam, assim que a vida do Tiranossauro Rex era diferente. Os filhotes de Tiranossauro Rex eram diferentes, eles eram menores, mais magrinhos assim, sabe? Com aquela mais, assim, o focinho mais comprido assim. Ah, por quê? Assim, porque os Tiranossauro Rex, como era parei. Assim, assim, quando eram pequenos, assim, filhotes para juvenis, assim, eles eram muito diferentes. Eles eram mais esguios e magros, assim, diferente dos adultos. Assim, porque teorizam os paleontólogos, porque teorizam assim que os Tiranossauros Rex adultos e juvenis, eles tinham uma cadeia alimentar diferente. Eles consumiam outro nicho de animais. Por exemplo, os Tiranossauros Rex adultos consumiam Triceratops, Edmontossauros, Pusítimos edmundo. E era isso, sabe? Assim, então os Tiranossauros Rex consumiam dinossauros muito grandes, assim, grande porte. Enquanto assim, provável que os filhotes, os juvenis, consumiam outros tipos de dinossauros. Por exemplo, dinossauros de pequeno porte, assim, mais não tão parrudos, assim, mais magros. E quando eles iam crescendo, eles iam mudando, sabe?
E talvez muitos desses dinossauros assim, juvenis, nem chegassem a ser uns adultos completos. Eles não ser tão grandes assim, parrudos, sabe? Porque a vida dos dinossauros rex eram difíceis, sabe? Acho que eram dinossauros como eram muito grandes. E também, assim, eles comiam animais que muitas pessoas pensam que esses animais herbívoros eram de boas, tipo vacas grandes, mas não. Espera aí, mais pra frente eu explico isso. Mas herbívoros não são mansinhos assim. Assim, muito difíceis assim, sabe? Talvez assim, esses juvenis assim, a vida desses juvenis eram difíceis, sabe? Então provável que muitos deles assim, não chegavam à vida adulta, às vezes morriam, ou não se desenvolviam o suficiente, sabe? E não ficavam grandes como era para ser os tiranossauros, né? E outra coisa sobre o comportamento de assim tipo de macho e fêmea, sabe? Os machos, as diferenças assim entre machos e fêmeas ainda não se tem certeza, porque só foram achados ossos e um pedaço assim, uns pedaços assim de couro, sabe? De pele de dinossauro fossilizada, sabe? Mas não se sabe se eles tinham cores diferentes ou coisa, mas teoriza que talvez tinha. Sei lá, por exemplo, pássaros assim atuais, por exemplo, as fêmeas são às vezes são marrons assim, sabe, sem cor, e os machos são coloridos assim para chamar a atenção das fêmeas. E talvez os tiranossauros rex talvez fosse a mesma coisa, sabe? As fêmeas não tivesse tantas cores e os machos fossem mais coloridos assim. Mas é uma hipótese, uma teoria. E outra coisa, e falando agora sobre outra coisa, antes que eu me esqueça, os tiranossauros, assim, mais uma diferença que era que era visível assim entre os machos e as fêmeas, assim que as fêmeas eram maiores que os machos. Assim, eram um pouco maiores que os machos, eram mais grandes assim. Provavelmente é porque é para, assim como eram, assim, talvez para proteger a cria, sabe? Eram mais fortes assim, eram maiores que os machos para proteger a cria, né? De outros tiranossauros rex que invadir seu território para eliminar os filhotes dos rivais. É isso. E também para, assim, talvez para a cópula, né? Eu não vou falar não vou falar muito não. Mas assim, talvez seja por isso, sabe? Que as fêmeas eram maiores que os machos. E outra coisa, continuando, agora eu vou falar sobre as presas. As presas dos tiranossauros, os dinossauros que eles caçaram eram os Triceratops e os Edimotossauros, os ítmos Edimuro. Mas era isso, sabe? Mais uma coisa sobre esses dois dinossauros, que existiam muitos outros, assim, por exemplo, o Lambiossauro e outras coisas. Mas assim, esses dinossauros, muitas pessoas pensam que eles eram assim por causa dos filmes, né? Que a mostrar com eles fossem mansinho, coisa. Mas provavelmente não era tanto assim não. Porque um Edimontossauro ela é maior que T-Rex, muito maior que T-Rex. E o Triceratops, muitas pessoas não sabem disso. Mas ele não era pequeno, ele era grande, quase do tamanho de T-Rex. Assim, ele é mais baixo que o T-Rex, mas era grande ele, é muito grande. E também tinha chifres, e ele não ia usar esses chifres, sei lá. Esses chifres não estavam aqui de frente, era para matar, para ele também se defender, né? A vida dos Tiranossauros Rex eram difíceis porque assim, eles tinham de ser tão. Assim, os Tiranossauros Rex tinham de ser tão armados assim, tão brutos assim, porque a presa deles também não era pouca coisa não. Eles eram perigosíssimos. Por exemplo, um Tiranossauro e um Edimontossauro, provavelmente era uma briga feia, viu? Assim, às vezes um Edimontossauro pode matar um T-Rex. Às vezes um Edimontossauro pode matar um T-Rex. E é isso, sabe? E é a mesma coisa que o Triceratops. Se o Tiranossauro Rex vacila, acaba sendo perfurado pelos chifres. E outra coisa,
nem assim uma coisa só para dar uma referência. Por exemplo, os animais de hoje em dia, tipo rinocerontes e elefantes, eles também não são eles não são assim tipo mansinhos. Vocês já viram os vídeos assim de um elefante pistola? Um elefante assim bravo mesmo? Se um elefante, às vezes um elefante selvagem vê uma pessoa, ele vai lá rebocar a pessoa na porrada. E é a mesma coisa com o rinoceronte. E muito menos seria com esses bichos. Se eles ainda existissem, provavelmente, se você estivesse no meio da mata e encontrasse se ele se invocasse contigo, ele ia rebocar você na porrada. E você não ia ter muita coisa para se defender, não, né? Só se tivesse com um tanque de guerra, talvez. E é isso, sabe? A vida dos Tiranossauros Rex eram difíceis, sabe? Esses dinossauros eram máquinas, assim, eles eram monstros, assim, sabe? Dinossauros muito adaptados num terreno difícil de sobreviver, por causa dos animais. Assim, as presas eram difíceis e a convivência entre os Tiranossauros Rex eram difíceis também. Porque eles viviam em territórios e, assim, às vezes eles entravam em combate com outros Tiranossauros Rex, né? E era isso, a vida do Tiranossauro era difícil, coitado. E era isso, sabe? É isso. Os Tiranossauro Rex eram dinossauros, assim, eram animais incríveis, espetaculares eles. Dinossauros de tirar o fôlego mesmo. Se um deles, assim, eu acho que se ainda existissem, se nós tivéssemos a oportunidade de ver um como ela mesmo, eu acho que seria uma imagem muito surpreendente, muito diferentona. É isso. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês. Hoje, assim como vocês sabem, eu sou escritor. Assim, eu escrevi o livro O Boto que Você Não Conhecia. E aqui, ó. Meu livro está disponível na Amazon e está por volta, se eu não me engano, é uns R$ 45 ou uns 40. Esse meu livro vai falar, tem 3 tópicos. Assim, ele vai falar principalmente assim dos dinossauros, assim, vai falar sobre os dinossauros. Ele vai de A a Z dos dinossauros. No meio do livro vão falar sobre os animais pré-históricos e no final vão falar dos animais atuais. E o livro vai explicar como eles surgiram e como eles foram extintos. E também no início, o livro vai explicar como eu tive, assim, como surgiu essa ideia do livro, né? Que um spoiler, assim, foi um projeto meu com uma ex-professora minha, tia Amanda. E aí, tia, se tiver escutando o vídeo, muito obrigado, tia, pela ajuda. Muito obrigado mesmo. E é isso. O meu livro está disponível lá na Amazon e também no site da editora, que é a Pod Editora. E é isso. Obrigado por assistir esse vídeo meu. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até a próxima. Tchau. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tchau.